também que é uma unidade de medida de comprimento padronizada, assim como o milímetro, o centímetro e o metro que a gente estudou na aula anterior. O que é que pode ser medido com o milímetro? A espessura da folha de um caderno, a ponta de um lápis. Com o centímetro, o tamanho de um lápis. E o metro, a altura de uma porta, a largura de um roupeiro, não é isso? Então, é essa unidade de medida padronizada também, tanto quanto o milímetro, o centímetro e o metro. Como eu citei, olha o exemplo. Então, o milímetro eu posso usar para medir a ponta de um lápis. E o centímetro, o tamanho do meu lápis. E o metro, a altura da porta, a largura de um roupeiro. Olha só essas placas. Então, geralmente o quilômetro ele é usado para indicar grandes distâncias, como mostra algumas placas de trânsito. Então, essa placa aqui, por exemplo, ela indica a distância que falta para chegar a determinados pontos turísticos da Bahia. Olha só, a Praia das Ostras. Para chegar lá, falta quantos quilômetros? 2 quilômetros. Já para Pequena, 6 quilômetros. E Cumuruxatiba, falta 12 quilômetros. Então, para medir a distância de um lugar para o outro, nós devemos usar a medida de comprimento quilômetro. Então, o quilômetro é o quê? Uma medida de comprimento, igual a milímetro, centímetro e metro. O quilômetro ele é representado pela letra km, observem. Então, medida de comprimento correspondente a 1.000 metros. Então, em 1 quilômetro nós temos 1.000 metros. E o símbolo é representado pela letra km. Olha só, passei e a ponte. Então, para medir a distância de um lugar para o outro, nós usamos o quê? O quilômetro. O quilômetro ele é usado para medir a distância de uma cidade para outra, quantos quilômetros que tem, não é isso? Então, essa é a medida de comprimento usada para medir a distância entre uma cidade e outra. Cidades como aí, Mossoró, quantos quilômetros? 40 quilômetros. Natal, 320 quilômetros. João Pessoa, 486 quilômetros. Recife, 570 quilômetros. Geralmente, o quilômetro ele é usado para indicar algumas placas de trânsito. Esta, por exemplo, ela indica a distância que falta para chegar em determinados pontos. Como representar o quilômetro? Então, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 5 quilômetros é igual a 5.000 metros. E 12 quilômetros é igual a 12.000 metros. Entenderam, meus amores? Então, baseado na aulinha... Então, vamos lá. Tem mais ou menos do que 1 quilômetro. Então, vamos lá. Medida da distância entre a esquina e a outra de um quarteirão. Medida de um percurso de 20 quarteirões. Medida da distância entre a Terra e a Lua. Medida do perímetro da sala de aula. Galera, vocês vão dizer aí, na letra A aí, a medida da distância entre uma esquina e a outra. Então, você acha aí que a distância entre a esquina e a outra é mais ou é menos que 1 quilômetro? Se você acha que é mais, você vai escrever mais aqui. Se você acha que é menos, você escreve menos, beleza? Na letra B, medida de comprimento de um percurso de 20 quarteirões. Você acha que é mais ou é menos? Letra C, medida da distância entre a Terra e a Lua. É mais ou é menos? Medida do perímetro da sala de aula. Tira a sala de aula e coloca da sala da sua casa. Você acha que é mais ou é menos que 1 quilômetro? A sua sala tem 1 quilômetro? Você vai ver aí, né? Então, use os quilômetros, né, com km e os metros com m e do centímetro cm e do milímetro mm para completar as igualdades. Então, galera, aí tem, né, aí você vai colocar aqui, é um km, cm ou mm, que é 1 quilômetro, 1 metro, 1 centímetro ou 1 milímetro. É igual a 10 o quê? 1 quilômetro ou metro, centímetro ou milímetro. É igual a 100. 100 o quê? 100 centímetros, 100 milímetros. E aí vocês vão completando, viu? De acordo aí com as suas, com as respostinhas de vocês, vocês vão colocando aí, tá? Então,
prestando bastante atenção. Se tiver dúvida, volta nas páginas anteriores, que tem a explicação, né? O que equivale 1 aqui, que vai dar igual a 10? Então, aqui é um metro, 1 centímetro, 1 quilômetro, que vai ser igual a 10 milímetros ou centímetro. Aí você coloca. 4. O pai de Ivo percorreu 5 quilômetros com o carro e perguntou ao filho: Ivo, quantos metros há em 5 quilômetros? Converse com os colegas. Qual deveria ser a resposta de Ivo? E aí, quantos metros aí dá igual a 5? 5 quilômetros é igual a quantos metros? Aí vocês coloquem a resposta. Como se chega a essa resposta? Qual conta que você utiliza para chegar a esta resposta? Aí você coloca, usei subtração, usei adição. Você coloca aí, beleza? Letra número 5. Cláudia andou durante 2 horas. Gente, ela andou muito. Na primeira hora, ela andou 3 quilômetros. Na segunda, ela andou 2.500 metros. Quantos metros ela andou ao todo? Ou seja, quanto que ela andou de quilômetros e metros ao todo? Quantos metros ela andou? E B, isso representa quantos quilômetros? Então, aí, quantos quilômetros representa aí essa quantidade total? E aí vocês respondem. Complete com outras medidas de comprimento correspondente. Então, 18 quilômetros é igual a quantos metros? 100.000 metros é igual a quantos quilômetros? Meio quilômetro é igual a quantos metros? E aí vocês vão respondendo de acordo aí, tá? Galera, é tranquilo aí transformar os quilômetros em metros, tá? Por quê? O que eu faço? Se são 18 quilômetros, eu vou pegar quanto que equivale um quilômetro é igual a quantos metros? É igual a 1.000, certo? A gente já sabe disso. Então, o que eu faço? Eu pego aí 18 quilômetros e multiplico por 1.000. Quanto que é 18 vezes 1.000? Isso mesmo, 18.000. Então, é tranquilo eu fazer essa continha aqui, tá? Então, vocês vão transformando aí, beleza?